Muito bem, no estudo da lição número 1, na parte de segunda-feira, Deus deseja ser conhecido. E uma das coisas maravilhosas que existe hoje é a comunicação. Quando você fala o mesmo idioma das pessoas, você pede algo, você é atendido, você diz alguma coisa, você é correspondido. Mas quando isso não existe, aí uma dificuldade é criada. Uma menina coreana chegou no Canadá, sentindo fortes dores no abdômen, e ela não sabia o que tinha. Ela foi levada ao hospital e, por não saber a língua americana ou inglês, ela não conseguia se comunicar, e as pessoas do hospital não entendiam o que ela estava dizendo, e ela se contorcia de dores, e os médicos se revezavam de lá para cá tentando achar algum tipo de indício que pudesse prestar os primeiros socorros para aquela menina. De repente entrou dentro da sala o capelão do hospital com a Bíblia na mão, e nessa Bíblia tinha uma cruz dourada impressa na capa. Quando a menina viu o capelão e viu a Bíblia, ela parou de chorar e apontou para a Bíblia. Ali estava a linguagem universal que o ser humano conhece, o amor de Deus. O capelão assentou-se perto dela e ela, por meio de sinais, foi indicando para ele onde estava doendo, e dessa forma os médicos conseguiram então determinar o que aquela menina estava passando. A comunicação, ela é muito importante, porque nós podemos assim dizer aquilo que queremos, que sentimos, que desejamos. Quando nós falamos do lado religioso, espiritual, Deus quer se comunicar conosco, mas o ser humano não entende a linguagem divina. Por isso, o Senhor Deus necessita de que sua palavra traduza assim a sua vontade para todos nós. E foi justamente pensando nessa comunicação que Deus então se comunicou através de Jesus. O povo de Israel não conseguia entender a linguagem divina, porque Jesus Cristo foi incompreendido no seu ministério. Ele falava a linguagem divina e as pessoas não o entendiam. Pelo contrário, o rejeitaram e até o discriminaram. Mas Deus, mesmo assim, mostrou na cruz que a linguagem do amor é a linguagem universal. Ele mostrou que era possível amar o ser humano pecador e trazer a ele uma esperança de salvação. Por isso, Deus criou o plano da salvação para todas as pessoas. Pergunta de número 2. Como a Bíblia compara o nosso conhecimento com o conhecimento divino? Salmo 139, de 1 a 6, o salmista diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. O Senhor sabe o meu assentar e o meu levantar. O Senhor conhece o meu pensamento. O Senhor cerca o meu andar e o meu deitar, e sabe todos os meus caminhos. A palavra nem me chegou ainda à boca e o Senhor já a conhece. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, de tal maneira que eu não consigo entender. O salmista dizendo que o conhecimento dele em relação a Deus era ínfimo, era muito pequeno. Salmo 147, verso 5, grande é o Senhor e grande em poder. O seu entendimento é infinito. Romanos 11, verso 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, ó Senhor. Quão inescrutáveis são os teus caminhos. 1 João 3, verso 20, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, porque Ele conhece todas as coisas. A pergunta é, como a Bíblia compara nosso conhecimento com o conhecimento divino? Resposta, o conhecimento divino ele é infinito por causa da sua natureza eterna e por causa de sua onisciência. Nós hoje conhecemos aquilo que vivenciamos e aprendemos em nossa cultura. Nossa limitação deve nos levar a confiar em Deus plenamente e a louvá-lo de coração, porque muito nos amou. Por isso Deus disse, se você quiser se gloriar, glorie-se em me conhecer. Em Isaías 55, verso 9, Deus disse que seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Por isso, jamais poderemos entender a mente de Deus. Jó descobriu isso quando tentou argumentar com Deus sobre o que estava acontecendo com ele. E Deus fez algumas perguntas para Jó, e Jó então, na humildade, disse, Senhor, perdoa-me, falei sem pensar. Quem sou eu para argumentar com o Criador do universo? Por isso, o que nos conforta nesse assunto é que Deus, por seu amor, desejou salvar a humanidade
por meio de Jesus, criando o plano da salvação e de fácil compreensão, através das profecias que apontavam para a morte de Jesus. Deus mostrou, através dos profetas, como o seu plano de salvação foi um plano que deu certo. As pessoas foram alcançadas. Jesus Cristo mostrou o amor de Deus pelas pessoas. Por isso, quando Filipe disse, mostra-nos o Pai, e isso basta. Jesus disse, eu estou há tanto tempo convosco, vocês não me conhecem? Quem vê a mim, vê o Pai. Conhecer Jesus é tudo, como dizia o pastor Bulhão. E conhecendo Jesus, nós conheceremos a pessoa do nosso Deus. Um funcionário de uma mineradora, ele é mineradora canadense. Ele foi capturado por soldados rebeldes na Colômbia. O dono da empresa, ele conseguiu, numa manobra espetacular, libertar o seu funcionário e assumiu o lugar dele. Quando os guerrilheiros perceberam isso, eles tentaram se comunicar com aquele homem, mas não conseguiam. Eles não entendiam a língua daquele homem do Canadá, daquele grande empresário. Depois de 94 dias como refém, os guerrilheiros ficaram impressionados com o sacrifício que aquele homem fez. Trocou de lugar com o seu funcionário. E eles libertaram ali aquele diretor daquela empresa. Um dia, no passado, Jesus Cristo assumiu o nosso lugar. Nós estávamos como refém do diabo. E Jesus Cristo, numa manobra espiritual maravilhosa, tomou o nosso lugar na cruz e nos salvou e nos deixou o plano da salvação, o plano de libertação, nos deixou a justificação pela fé, para que nós possamos alcançar a plenitude da eternidade em breve, na volta de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Que possamos continuar conhecendo o Senhor Deus através da sua palavra, da comunhão e da oração. Quando nós oramos e Deus atende, nós passamos a conhecê-lo melhor. Quando nós temos comunhão com Ele, derramamos nosso coração diante dEle, Ele nos responde e o conhecimento vai aumentando. Como Moisés, como aconteceu com Moisés, que subiu ao Monte Sinai e conheceu tanto a Deus, que disse, Senhor, me mostra a tua face, eu não aguento mais. E Deus disse, Moisés, nenhum ser humano pecador pode ver a minha face e continuar vivo. Mas eu vou passar diante de você toda a minha bondade. Vou esconder você numa cavidade da rocha. Depois que eu passar, você vai me ver pelas costas. O brilho foi tão intenso que Moisés desceu do monte com o rosto brilhando com uma luz espetacular. Ele teve que colocar um véu no rosto, porque era muita luz que irradiava. A presença de Deus impregnou o rosto de Moisés. Quando conhecermos a Deus, Deus estará impregnado em nossa vida, para o bem e para a salvação daqueles que entrarem em contato conosco. Deus abençoe a você e a todos nós. Fique com Deus.